Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje, na aula de Geografia, nós vamos falar sobre a comunidade dos Estados Independentes e seus aspectos regionais, certo? Vamos conhecer algumas regiões desse espaço. Então, vamos lá. Aspectos regionais. Para início de conversa, nós vamos entender o que é regionalização. Regionalização é a diferenciação de áreas de acordo com diversos critérios e ou aspectos. Os aspectos que levaram a regionalizar a comunidade dos Estados Independentes, ou simplesmente SEI, foram os aspectos físicos, de acordo com a localização geográfica de cada região, e os aspectos socioeconômicos em comum dos países. Do lado, temos um mapa dessas regiões. A maior delas é composta pela Federação Russa ou simplesmente a Rússia. Na parte rosinha nós temos o extremo leste europeu, composta pelos países Belarus, Ucrânia e Moldávia. Na parte mais abaixo do extremo leste europeu nós temos a Transcaucásia e do lado nós temos a Ásia Central, certo? Então vamos conhecer as características de algumas delas. Regiões da CIS. A República da Rússia. Sozinha, forma uma região dentro desse conjunto da SEI ou espaço pós-soviético. Isso devido à imensa dimensão territorial, a maior população e o seu poder militar, que lhe confere importância geopolítica de destaque no cenário internacional. A outra região é o extremo leste da Europa, que abrange o extremo leste europeu, com os países Ucrânia, Belarus e Moldávia, e a Transcaucásia ou Cáucaso, como visto anteriormente, composta pelos países do sudeste da Europa Oriental. Inclui Armênia, Azerbaijão e Geórgia. Essa parte da CEI está situada na região montanhosa chamada Transcaucásia. E a Ásia Central, como visto anteriormente. Esses países têm em comum uma cultura mais próxima do Oriente Médio, inclusive a predominância da religião islâmica e idiomas semelhantes de origem turcomana. Bom, vamos conhecer um pouco sobre a Federação Russa, as características gerais. A Federação Russa, ou Rússia, possui sua capital Moscou, é o maior país do mundo em território, é o nono mais populoso do planeta, possui uma população de aproximadamente 144 milhões de habitantes, esses são dados de 2017, e a densidade demográfica é média e baixíssima, 8,4 habitantes por quilômetro quadrado. Ocupa uma área territorial de 17.098.240 km². Suas condições socioeconômicas são medianas e a expectativa de vida dos habitantes é de 70,3 anos. A Federação Russa e os conflitos. Bom, essa parte do planeta existem muitos conflitos. E na Rússia são mais de 30 repúblicas e regiões relativamente autônomas que desejam suas independência. Nestas áreas habitam minorias nacionais que desejam reforçar suas próprias identidades. E as minorias nacionais são um grupo de populações que têm em comum as características étnico-culturais e desejam sua independência. No mapa você pode verificar diversas áreas destacadas que há conflito. Nessa que está circulada são as zonas de conflitos mais intensos, que abrangem uma das áreas que deseja a sua independência, que é a Chechênia, Ossétia do Norte e do Sul e outros. Vamos continuar. Falando mais sobre os movimentos separatistas na Rússia, vamos falar o caso da República da Chechênia, como circulado no mapa ao lado. O movimento causou série de conflitos militares, isso por questões políticas e religiosas que originaram tais conflitos. Isso porque essa região da Chechênia localiza-se entre os mares Cáspio e Negro e é uma área estratégica para o governo russo. Essa parte possui um dos mais antigos oleodutos construído na época da União Soviética e que cruza o território checheno. Então, parte do petróleo que a Rússia exporta para a Europa vem do Mar Cáspio e passa pela região, daí a origem dos conflitos.
Outro também é a etnia chechena, que é predominante, que é a religião islâmica. E eles pleiteiam a sua independência. Então, essas são as causas dos conflitos na Chechênia. Federação Russa e sua economia. A economia russa é baseada na extração dos recursos naturais. Bom, pouco diversificada, o país depende das variações de preço no mercado externo. Esses recursos naturais, os mais explorados, que existe a abundância ainda, é o petróleo e o gás natural, que se destacam na economia do país. Juntos, são responsáveis pelo aumento da economia do território, muitas vezes são utilizados como estratégia geopolítica pois a Europa importa tais produtos. Bom, só lembrando que esses recursos, eles podem se esgotar na natureza. Outro aspecto da economia da Federação Russa é a dificuldade de converter seu setor militar em indústria de alta tecnologia. Isso porque lá durante a Guerra Fria foi investido bastante recursos nas indústrias bélicas, tá, e militar. Outro também é o que quase todo o século XX o país conviveu com uma economia centralizada e dirigida pelo Estado, que não podia fazer investimentos, certo? Então, esses são alguns dos problemas na economia da Rússia. Bom, e chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Como complemento desse conteúdo, está sendo disponibilizado uma atividade do livro didático, tá? Façam uma atividade para que vocês possam ampliar os conhecimentos acerca desse assunto. Um abraço, fiquem tranquilos. Até mais.